Mas hoje nós vamos falar de um tema também que é bom, é um tema que todo mundo tem que analisar, todo mundo precisa entender, né? A gente tem vivido dias difíceis. Eu falo que nós pensamos que a tecnologia, né, há um tempo atrás, lá no ano 2000, né, a gente pensou, nossa, quando vier a internet, quando tiver internet limitada, nossa, nós vamos ter muito mais tempo, né? A gente vai ter mais tempo porque as máquinas vão fazer tudo, vai se facilitar, e não aconteceu isso, né? A verdade é que veio a tecnologia e ela deixou a gente com menos tempo ainda. E aquilo que nós esperávamos que fosse amenizar, que fosse trazer descanso para a nossa alma, infelizmente trouxe mais estresse para nós. E hoje nós vamos falar de um tema, né, que eu pus lá no grupo, que são as famílias disfuncionais, ou as famílias também chamadas de psicossomáticas. Quando você foge do modelo, né, de Deus para a família. Quando a família, ela te influencia ao ponto de você ter, né, dores e traumas que você carrega e acaba, mesmo sem querer, passando para outras gerações, vivendo, repetindo aqueles comportamentos que você não queria repetir, que você tanto te feriu, você acaba, depois de um tempo, na fase adulta, repetindo, e nós vamos entender por que isso acontece, qual é a dinâmica, por que isso acontece, e nós vamos aprender hoje, assim, discernir e identificar, né, dentro da palavra de Deus, como mudar isso. Como nós podemos ser aquelas pessoas que mesmo vindo, né, mesmo tendo feridas feitas pela nossa família, como nós podemos ser aqueles que vão estabelecer uma cura para a próxima descendência, que vão estabelecer um novo comportamento, nova mentalidade, uma nova herança para aqueles que vão vir depois de nós, né, para os nossos filhos, aqueles que virão depois. Então, eu vou começar perguntando assim, trazendo uma reflexão, porque a família, na verdade, quando Deus criou a família, né, foi para representar a própria natureza dele. Nós estudamos lá quando eu falei para vocês a respeito de paternidade, eu expliquei para vocês que lá no começo, no Éden, quando o Senhor ele usa a expressão, né, a expressão Deus lá no Éden, é a expressão Elohim, que é plural, que significa, na verdade, deuses. Por quê? Porque ele fala, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tudo é no plural, porque é Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então aqui, essa natureza plural é o que Deus estabeleceu para que nós fôssemos verdadeiramente a imagem e semelhança dele dentro de uma família. A família representa essa natureza divina, né? O pai, a mãe, os filhos e os próximos, e os próximos, e os próximos, e a multiplicação da raça humana é exatamente isso, multiplicar essa natureza de Deus. Só que a pergunta que, né, depois da queda, tudo, e no tempo que a gente tem vivido, a pergunta é, a família, ela se tornou um lugar de refúgio ou um campo de batalha, né? O propósito para que Deus estabeleceu a família, além de ser a imagem e semelhança da natureza dele, trazer a natureza divina para nós, é que a família é o lugar onde ela é quem acolhe o ser humano, né? Quem nutre, prepara essa pessoa para a vida, dá identidade para a pessoa. Mas a família acabou se tornando um campo de batalha onde as maiores feridas que nós temos, elas foram feitas dentro da família, infelizmente. E isso não é porque um é mau e o outro é bom, não é isso, é porque nós temos essa natureza mesmo adâmica, pecaminosa, e mesmo que a gente se esforce, ainda assim, né, ainda que eu me esforce muito, a Valentina ainda vai crescer com algumas feridas que precisarão ser curadas pelo Senhor.
Então, nós não vamos encontrar, né, propósito de vida, nem cura para os nossos dilemas e crises, nem solução para as nossas dores em nada. Nem em casamento, nem em filho, nem em profissão, nem nada. Tão somente naquele que nos fez, que é o Senhor. Então, quando nós somos curados nele, nós podemos também restaurar nossa família, né? O que acontece? Por exemplo, se um filho que é brigado com o pai, né, ou com uma mãe, por exemplo, se ele se abre para a cura de Deus e dessa ferida, desse relacionamento, uma vez que Deus o cura, ele consegue levar também cura para a família dele. Ele consegue liberar perdão na vida desse pai, ele consegue retomar o relacionamento, ele consegue reconstruir, restaurar a própria família dele. Então, quando nós estudamos, né, a disfuncionalidade de uma família, não é simplesmente para a gente ficar, ter conhecimento, uma família rígida, uma família super protetiva, uma família assim. Não é para isso, não é só para ter conhecimento. É para a gente identificar em nós aquilo que está faltando, um equilíbrio, né, do Espírito Santo, que está faltando cura, restauração, para a gente conseguir levar para os outros isso. Ou para a gente restaurar também a nossa própria casa, a nossa própria família. Então, gente, o que acontece, que nem eu disse para vocês, né? A tecnologia, ela veio, e junto com essa tecnologia, veio uma enxurrada de informações. Uma enxurrada de informações todos os dias que nós recebemos, e o nosso corpo, o nosso cérebro não tem capacidade para digerir tudo isso. E todos esses estímulos, né, de ansiedade, estresse, e de você não conseguir digerir aquilo, tudo isso é muito adoecedor. E é por isso que o nosso corpo acabou se tornando um depositário, né, de toda essa bagunça emocional que o externo tem feito em nós. Então, o que acontece? Além de tudo aquilo que a gente trouxe, tudo aquilo que tem da nossa história para a gente lidar ainda e resolver, ainda vem esse estímulo externo. Então, por isso nós estamos na era do maior ápice de adoecimento, né, de todos os tempos da humanidade. Eu trouxe para vocês aqui já, não me lembro em qual aula, que pela Organização Mundial da Saúde foi concluído 70% da população mundial é adoecida emocionalmente, não é saudável emocionalmente. Então, isso diz muito respeito à distorção que Satanás tem feito desde o começo, do princípio de tudo lá no Éden, para distorcer o sistema familiar, formando, né, indivíduos e pessoas adoecidas, feridas, traumatizadas. E toda essa distorção ainda vem essa tecnologia, essa imposição de fora, com vários fundamentos contrários à palavra de Deus, que adoece mais e mais a gente. Então, hoje, né, nós temos assim, é muito difícil você encontrar uma pessoa que não tenha nada, nenhuma doença no seu corpo físico, né? É difícil você encontrar alguém e falar assim, olha, você esse daqui não reclama de dor nenhuma, não tem dor em nada, não tem problema de nada, não tem um problema de pressão alta, não tem problema de coração, não tem problema de nada. É muito difícil a gente encontrar, né, pessoas, e nunca se falou tanto em terapia, em psicólogo, em psiquiatra. Gente, eu estava vendo esses dias, né, o valor, assim, a quantidade de venda de um Rivotril da vida, gente, aquilo virou uma espécie de aspirina para as pessoas hoje em dia. O Rivotril é uma coisa assim que, se você perguntar, todo mundo sabe o que é. Antigamente ninguém sabia disso, hoje em dia todo mundo sabe, as pessoas conseguem ser receita, as pessoas tomam, porque elas não estão conseguindo lidar com a própria realidade. E nós que estamos pautados na palavra de Deus, muitos de nós estamos adoecidos. E a gente está adoecido, a gente não sabe nem por que a gente está tão ansioso assim, se a palavra de Deus fala, não deis ansiosos por coisa alguma.
A gente não sabe porque a gente anda com, travou minhas costas, travou meu pescoço. O nível de estresse tão grande da gente, nossa, preciso de um chá de maracujá. A gente não, né, mesmo conhecendo a palavra, mesmo a palavra de Deus falando, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Em mim achareis descanso para a vossa alma, mesmo assim nós estamos pilhados, né? E nós precisamos olhar para nós. Eu estava vendo esses dias, né, um pastor falando que nunca existiu tanta igreja, tanta oportunidade para a gente ouvir palavra, existiram cultos, louvores maravilhosos, nunca existiu tanto culto e acesso a isso do que no tempo de hoje. Mas as pessoas estão, mesmo indo aos cultos, elas continuam adoecidas, né? Nós vemos suicídio de pastores. Ontem mesmo eu estava vendo um podcast do Rodrigo Silva, aquele arqueologista famoso, que foi 3 vezes no Jô Soares, ele tem um canal e tudo, ele contando de quando ele teve uma depressão severa, né? Contando o testemunho dele, de quando ele teve essa depressão severa. Veja uma pessoa que prega a palavra, que fala de Deus durante tanto tempo, e chega a um ponto que ele se sente desamparado pelo próprio Deus, né? Ele fez até um livro chamado Ceticismo Religioso. E assim, gente, e por que isso? Por que a gente chegou nesse ponto? Por que a gente chegou num ponto onde as esposas de pastores, né, mulheres de Deus mesmo, estão cada vez mais adoecidas? Por quê? Exatamente porque tem muita coisa que a gente não está sabendo lidar. E a gente olhou tanto para o outro que esqueceu de olhar para nós. A gente não consegue ler o que o nosso corpo está dizendo. A gente não consegue entender os sintomas que o nosso corpo está dando, os sinais que o nosso corpo está dando. O corpo tem uma linguagem. A doença, a dor é uma linguagem do corpo para dizer, olha, tem algo errado aqui. E é óbvio que tem problemas orgânicos, né, gente? A gente sabe, tem doença mesmo, tem falta de vitamina, tem um monte de coisa, mas o que nós vamos conversar hoje aqui são coisas na alma, né? Coisas na alma que interferem diretamente no nosso corpo. Então, a pastora Ilma Cunha fala uma coisa muito interessante. Ela diz que nós vivemos num tempo onde as estruturas familiares estão tão frágeis e os relacionamentos tão superficiais que o adoecimento físico, mental e emocional tornou-se uma denúncia tornou-se uma linguagem que denuncia o sofrimento atual humano. Então, todo esse adoecimento, na verdade, é uma linguagem que está denunciando qual é o sofrimento humano atual. É isso, é o adoecimento de nós mesmos, né? Eu vejo tanta gente dentro da igreja que problema da pessoa é que ela não sabe ainda quem ela é. Ela está caminhando com Jesus, aceitou Jesus no coração, ela caminha dentro dos princípios, mas até hoje ela não sabe quem ela é de verdade, qual é a identidade que ela tem, né? As pessoas falam para ela, olha, mas você é talentoso, olha, mas você é muito inteligente, e essa pessoa não consegue se ver assim. Eu estava vendo hoje até um missionário, né, falando que ele disse assim, olha, o que o brasileiro falava? O brasileiro dizia assim, o Neymar vai ser o melhor jogador do mundo, o Neymar vai ser o melhor jogador do mundo. E o que o Cristiano Ronaldo falava? Eu vou ser o melhor jogador do mundo. Eu vou ser o melhor jogador do mundo. Então, a diferença está no que a pessoa sabe de si, e não no que os outros dizem. Se o que os outros dissessem fizesse diferença na nossa vida, a gente não adoecia tanto, né? Porque às vezes a gente está numa crise existencial e alguém fala e tenta explicar para você que não tem o porquê você está desse jeito, que as coisas não vão ficar do jeito que você está achando que vão ficar, que elas vão melhorar, que você não pode pensar assim, e mesmo assim você continua naquela crise. Por quê? Porque você precisa acreditar, não basta os outros acreditarem por você, você que precisa. Então, vamos abrir
dada essa introdução aí, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 4, 5 e 6. Quem achar aí para mim, leia por gentileza. Isaías 1, do 4 ao 6. Vou ler, Cláudia, do 4, né? Ah, que tristeza, nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção. Eis que abandonaram o Eterno, desprezaram o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais podereis ser castigados e feridos? Vós que perseverais no pecado, por que insistes na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chagas, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Amém. Gente, aqui, né, o Senhor o profeta está descrevendo e falando, né, Deus está descrevendo o povo. E nesse verso 6 que eu queria apontar para vocês, ele está dizendo, olha, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, não existe nada curado, nada sarado, somente machucaduras, vergões e ferimentos sangrando, que não foram limpos nem atados, tampouco tratados com azeite. Deixa eu fazer uma pequena oração aqui. Pai amado, Pai querido, essa aqui é a tua palavra. Senhor, nós sabemos que a tua palavra é profunda e que ela é mais penetrante do que qualquer faca de 2 gumes, Senhor. Ela divide, Senhor, juntas e medulas e ela a ponto de discernir propósitos e planos e projetos do nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa ir nas nossas feridas, que o Senhor possa, através dessa palavra de hoje, alcançar a nossa vida e falar conosco, cada um na sua individualidade, cada um naquilo que precisa ouvir. Senhor, o teu povo está sendo preparado como uma igreja santa, remida e tratada, Senhor, para a tua volta. Nós precisamos ajudar muitos que estão doentes, mas primeiro, Senhor, nós precisamos ser curados. Nós precisamos ser curados para curar outros, Senhor, porque pessoas feridas só ferem os outros, não conseguem curar. Então, Pai, em nome de Jesus, fala comigo, fala com os meus irmãos através dessa palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, se move no nosso meio. Amém. Vocês acham mesmo que essa palavra aqui, que fala que desde a planta dos pés até o alto da cabeça não tem nada sarado, somente tem machucado, vergão, ferimento sangrando, não foi limpo e não foi tratado. Vocês acham que isso é literal? Não é, por óbvio que não é, né? Não é uma pessoa inteira sangrando, né, com chagas daqui de cima, não. O Senhor está dizendo aqui exatamente com relação à nossa alma mesmo, olha, por inteiro você está adoecido. Eu só vejo machucado, vergão, ferimentos que ainda sangram. Foram feitos lá atrás, mas ainda até hoje sangram. Que até hoje não foram limpos. Eu não consegui acessar dentro de você, o Senhor está falando, né? Eu não consegui acessar ainda dentro de você. Eu não consegui fechar, estancar o ferimento. Eu não consegui tratar com o meu azeite. Eu não consegui ainda curar você nisso. E eu tive até conversando com uma amiga, né? E ela é uma mulher de Deus e tudo, só que ela tem várias dores, né? De fibromialgia, várias dores no corpo, vive passando mal. E ela fala, eu não sei, eu preciso de uma libertação, eu preciso de alguma coisa. Eu falei, não, você não precisa de nada disso. Você precisa se abrir para ser curada. Você precisa falar tudo aquilo que está entalado aí dentro, né? Por quê, gente? Quando é tão engraçado isso, que eu achei tão interessante, quando Jesus fala, olha, o que contamina o homem é o que entra e não o que sai. Não, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. É tão interessante, essa terapeuta, ela fala assim, que as nossas ações, aquilo que nós vamos fazer
né, com aquilo que está dentro da gente, é tudo previsível, né? Você consegue fazer várias coisas, planejar várias coisas e fazer. Só que você não consegue prever a sua reação com relação a algo. Por que a ação é previsível, mas a reação não é previsível? Porque a ação é fruto de uma elaboração mental, mas a reação é fruto daquilo que já está aqui dentro, que você não consegue pensar, você simplesmente reage. Então, isso é o primeiro ponto a gente pensar. Qual é o assunto? Qual é a área na minha vida que, se alguém mexer, a minha reação vai ser instantânea naquilo, sem eu poder analisar, sem eu conseguir me pautar na palavra, né? O que é que dentro de mim, se alguém começa a tocar naquele assunto, eu já vou com 5 pedras na mão, eu já fujo, eu já faço um mecanismo de fuga. O que é que tem em mim? E a gente entender, né, os problemas, a gente precisa começar primeiro por aí, da gente olhar para nós e falar, bom, eu tenho problema com a minha mãe, né? Eu tenho problema com ela, eu não consigo, ela me irrita facilmente, eu não consigo conversar com ela de uma maneira branda, eu consigo ler a palavra de Deus, eu sei que eu tenho que honrá-la, mas a hora que eu tô conversando com ela, ela me irrita, de um jeito que eu já falo de um jeito e depois eu fico me sentindo mal porque eu desonrei. Então a primeira coisa é a gente analisar, peraí, eu tenho alguma coisa de errado aqui, Senhor? O que é que tá de errado? Né, é engraçado que o senhor falou comigo esses tempos atrás, eu estava vendo, né, que me deu muita artrite no joelho, e sempre a artrite atacava no joelho, sempre no joelho, sempre no joelho. E aí, quando eu estava pesquisando a respeito do que o corpo fala, eu vi que as dores no joelho são principalmente reações de pessoas que são inflexíveis, pessoas que querem tudo do jeito delas. Elas querem que funcione daquele jeito. E com Deus, gente, infelizmente não é assim. Infelizmente, com Deus, ou você faz do jeito dele, ou você vai ficar batendo cabeça, ou você vai ficar sangrando, ou você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai sangrar e não vai ser curado. Não tem como falar, olha, Deus, olha, cura minha alma daquela decepção com fulano de tal, tá, eu nunca mais quero falar com ele, eu não vou pedir perdão e nem liberar perdão, eu só quero que o Senhor me cure. Me cura, Deus, para eu tocar minha vida sem pensar naquilo que o fulano fez comigo. Não funciona, gente. A pessoa está querendo que Deus faça do jeito dela, não é assim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, olha, se o teu irmão tem algo contra ti, vai até ele. Se você ainda está segurando o teu irmão, perdoa, libera ele. Perdoa, produz fruto de arrependimento, produz fruto de que você perdoou. Eu quero ver, eu vou colocar o Senhor, toda vez que a gente fala, não, Deus, eu perdoei, não, Deus, eu vou fazer isso, ele vai provar você naquilo se você estava falando mesmo a verdade. Ele vai te colocar numa situação com aquela pessoa. Esses dias eu encontrei na rua já por 2 vezes uma pessoa aqui de Biúna, que se chateou comigo. E eu, por vergonha, não tive coragem ainda de falar com essa pessoa, mas eu tenho orado, porque eu falei, Deus, eu não tenho nada contra essa pessoa, mas eu sei que ela ficou triste comigo com uma atitude minha. E Deus já me colocou essa pessoa na frente 2 vezes. A primeira vez eu saí com o carro, fingi que não vi. E a outra vez eu estava dentro do carro também e fiquei olhando um negócio no carro até a pessoa ir embora. Ela estava do lado de fora. Isso é o quê? Eu vou falar, não, é coincidência. Não tem nada a ver não, Cláudia. Se eu quiser mentir para mim mesma, eu posso mentir. Ah, não tem nada a ver não, Cláudia. Nossa, você parece que é doida. Mas eu sei que não é. Eu sei que não é mentira, que numa cidade inteira desse tamanho eu vou encontrar essa mesma pessoa por 2 vezes no mesmo mês e não vou entender que Deus está falando algo. Então, assim, nós precisamos ser honestos em olhar para dentro de nós e falar, eu tenho um problema com isso. Eu não quero pedir perdão para o fulano porque eu acho que ele me humilhou e que não merece meu perdão. Eu não consigo ainda perdoar. Eu tenho orgulho, eu sou orgulhoso, né? Então, assim, nós precisamos encarar isso.
E não ficar simplesmente camuflando, porque isso vai adoecendo cada vez mais. E cada vez mais o nosso corpo vai fazer sintoma, cada vez mais o nosso corpo vai reagir àquilo que a gente está engolindo e não está digerindo. E aí, gente, falando agora com relação à família, né? Mais especificamente nisso, por trás de todo indivíduo que tem uma dor ou uma angústia, você pode analisar por que que ele tem aquela dor, aquela angústia. Você vai ver uma família ferida, uma família também adoecida. Nós somos, eu já expliquei aqui para vocês, né, fruto de não só o que a gente herda, mas também do que a gente vive. Vocês vão ver, né? Eu acredito que todo mundo aqui é adulto. Vai chegar um ponto que a gente vai analisar e vai falar: puxa vida, olha, até esses dias atrás a Camila, minha irmã, tá aí, né? Ela falou assim: mãe, eu falava a vida toda para você, né? Para que enxugar a louça? Deixa a louça aí. Você toda vez que lava quer enxugar e guardar a louça. Para que enxugar e guardar a louça? Parece que até a casa não tem vida, a Camila falava. E a Camila casou, o Léo tá aqui para confirmar, e às vezes a gente tá falando no telefone, Camila fala: gente, espera só um pouquinho, que eu só tô terminando de enxugar e guardar a louça. Falei tanto da mãe que eu tô fazendo igual. E a gente repete, gente, a gente repete comportamento, não adianta. Né? Até aquilo que a gente fala, puxa vida, isso aí era uma coisa que eu reclamei tanto fulano e agora estou fazendo igual. Dentro da nossa casa, a gente acaba repetindo. E a gente repete tanto comportamento bom quanto comportamento ruim. Eu tava pensando esses dias aqui, né? Eu falei, gente, toda vez que eu vou dar café da manhã para meus filhos, eu fico com peso na consciência se eu não corto uma fruta para eles antes de comer o pão, de tomar o leite. Eu falei, tanta gente manda a criança para a escola com leite, com pão, mas por que eu tenho que cortar essa fruta? Por que eu não dou na mão deles? Eu tenho que cortar. E eu me lembrei, falei, gente, até eu, adolescente, já para sair de casa, minha mãe cortava a fruta. Todo dia eu acordava de manhã e estava lá aquela frutinha cortada. A gente repete comportamento. E aí, o que acontece, né? Se dentro da nossa família existe algo disfuncional, algo que não é legal, algo que vai marcar a gente, aquilo com certeza, se nós não expusermos para Deus aquilo com certeza vai trazer péssimas consequências, não só para a gente, mas para quem vier depois da gente, para as pessoas que conviverem à nossa volta, né? Então, toda dor, ela tem um cenário por trás. E quem que pega a ponta certa disso? Nós podemos investigar, mas quem vai falar exatamente o que é, onde foi o ponto de partida para puxar o fio e falar, olha, é aqui. É aqui que você tem que reconfigurar a sua mente, é aqui que você tem que deixar o tratar, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente resolve, né, o nosso passado, a gente começa a edificar um presente novo, diferente daquilo que a gente viveu, e a gente deixa um legado muito mais, não só saudável, mas um legado mais proveitoso para aqueles que vêm depois da gente. Então, gente, só aqui eu anotei aqui que só Deus é dono do tempo e do espaço. E só Ele vai conseguir ir lá atrás na nossa história, lá atrás na nossa infância, lá atrás na adolescência, lá atrás num trauma, né? Só Ele vai conseguir ir em alguns pontos de dor que às vezes podem estar até no nosso inconsciente e que emperra a nossa vida hoje, né? Para transformar esses pontos de dor em pontos de cura. E a gente usar isso que Deus curou em nós para ajudar outras pessoas, para ser adubo para a vida de outras pessoas, para ajudar outras pessoas. E aí, eu queria agora, assim, já que eu trouxe toda essa abordagem, assim, teórica, eu vou contar para vocês alguns testemunhos, que eu sempre falo, né? Testemunho é bom porque é da teoria toda, capaz de você captar uma palavra, uma frase, mas o testemunho grava, o testemunho entra e grava, né? Essa doutora Ilma Cunha, que é essa terapeuta, ela já tem muito tempo de clínica, né, uns 20 anos aí de atendimento, ela também faz terapia, ela é terapeuta familiar, tem doutorado, tudo, e ela, é engraçado que ela passou por várias situações muito interessantes com relação a um trauma, um adoecimento dentro da alma, que emperrava a vida da pessoa.
e a pessoa podia procurar todos os problemas possíveis, orgânicos possíveis, e ela só conseguia romper no físico dela, ser curada no físico dela, quando ela era curada na alma. A primeira coisa aqui que uma das coisas assim que ela conta, principalmente com relação à gravidez, né? Tem muita gente que às vezes tenta engravidar, faz fertilização, as fertilizações dão todas erradas, a pessoa não consegue engravidar. E ela criou um termo muito interessante que ela fala, uma das causas é o encontro infértil. O que significa esse encontro infértil? É quando um só do casal, um dos dois só, que quer muito ter aquele bebê. E o outro tem um bloqueio. O outro tem medo. O outro tem algo que emperra ele de querer totalmente. Ao mesmo tempo que ele quer ter uma família, alguma coisa dentro dele deixa ele angustiado, deixa ele com medo de ter uma família. Então, ela pegou casos onde as mulheres tentavam engravidar, faziam fertilização in vitro e nada. Por quê? Porque o marido simplesmente tinha um medo terrível de engravidar, mas não conseguia colocar em palavras isso para a esposa. E o motivo, né, do medo era o quê? Era um trauma lá atrás. Ela falou que tinha marido, tinha esposas que não engravidavam porque o marido perdeu o pai quando era novo e ele acabou sendo aquele que cuidou de todos os irmãos pequenos, né? E aquele trabalho todo e aquela pressão toda de ser o homem da casa deixou ele traumatizado, sem saber, né, se quando ele tivesse um filho, se ia ser daquele jeito, se ia ter aquela sensação bloqueando ele para ter um filho. Então, outros, né, que tiveram traumas com o próprio pai, com medo de carregar na genética deles, no comportamento deles, as mesmas atitudes do pai, e falar, não quero ser pai, porque se eu for igual o meu pai foi, mas eu vou tentar ser, mas e se eu não conseguir? Né? Então, isso bloqueava, impedia a própria esposa, impedia o casal de ter filho. Teve uma moça também que não conseguia engravidar, porque a mãe dela, durante a infância dela todinha, falava para ela assim, olha, se eu tivesse pensado direito, eu teria tido só sua irmã mais velha. Porque depois que eu tive você e seu irmão, sabe? Eu não tive isso, começou, isso impregnou naquela moça. E ela tinha muito medo, porque na cabeça dela, filho estragava a vida, filho acabava com tudo, filho é aquela sensação que ela tinha. Então, nós precisamos analisar muito, porque a gente olha para uma pessoa, por exemplo, não consegue engravidar, ela tem uma endometriose, ela tem isso, mas se você for pesquisar a fundo, tem um fundo emocional também, que forma, gente, um tumor, ele é formado praticamente exclusivamente, né, quase que 99%, 98% por causa emocional. O nosso organismo, né, dependendo do nível de dor da pessoa, do nível de falta de perdão, de angústia, de ressentimento da pessoa, a célula começa a haver uma multiplicação de células doentes. E isso é o câncer. É uma multiplicação de célula adoecida que surgiu de repente. Como que ele surgiu? Num ambiente adoecido da alma. Uma pessoa que está em contínuo estímulo de estresse, de dor, de sofrimento, de angústia. Aí a moça, ela disse também, contou a história de uma moça também que estava no encontro de casais, que ela estava ministrando. Nossa, essa história me impactou muito. Ela disse que essa moça estava no encontro de casais e ela, assim, arrasada, porque anos casada e não conseguia ter filho. E aí ela disse que dentro do encontro de casais, enquanto a doutora Ilma Cunha estava ministrando, né, a respeito disso, dessa parte, né, desses pontos de dor dentro da gente, de traumas, de feridas, né, dentro de nós, que podem, infelizmente, podem vir a impedir alguns acontecimentos que na nossa cabeça são orgânicos. Ela contou que ela lembrou que quando ela era pequena, né, na verdade, a mãe dela morreu no terceiro parto. Então, e o pai dela era diácono da igreja, e a mãe tinha faleceu no terceiro parto, e acabou que o pai, com 3 crianças pequenas, ela devia ter mais ou menos uns
3 aninhos, o irmãozinho tinha acabado de nascer e a irmãzinha dela tinha uns 6 anos, mais ou menos, diferença mais ou menos de 3 anos cada um, e ela contou que o pai, logo, né, com aquelas 3 crianças pequenas, acabou casando com uma outra moça, né, da igreja mesmo, e disse que a moça era boa para elas, mas não era mãe delas, né, é diferente. Só que, o que aconteceu? Essa moça acabou engravidando também, que essa moça também queria ter um filho, né, e acabou engravidando, e nisso, essa menina, essa moça que já é adulta, né, que estava contando a história, já estava com seus 6 aninhos de idade, a mais velha já estava com uns 9, e o pequenininho estava com 3 anos quando essa moça acaba engravidando. E aí, aquela situação difícil em casa e tudo, e essa madrasta acabou colocando cada um com uma função dentro de casa. Então, espera só um pouquinho, gente. Pronto. Desculpa, gente, é que o Lourenço passou do horário já e ele tá aqui ainda. Aí tive que falar para ele dormir. Depois eu corto essa parte. E aí, o que aconteceu? A madrasta deu a incumbência para cada um. A mais velha ia arrumar a casa, limpar a casa. Ela, que era do meio, ia cuidar do bebê. E o menininho de 3 aninhos ficava meio jogadinho lá, ficava lá pela casa, enquanto a madrasta fazia as outras coisas, às vezes vendia uns negócios fora, bom, enfim. Então, ela chegava da escola e ela já ia para a incumbência dela, que era cuidar do bebezinho, da bebezinha, né? Era uma menininha. E aí, um dia ela voltou da escola e ela foi pegar a bebezinha e os amigos da rua chamaram: Ei, fulana, vamos lá brincar no campinho? Aí ela ficou, puxa vida, nossa, que vontade de brincar no campinho. Já sei, ela pensou, vou levar a bebezinha. Pegou o carrinho da bebezinha e foi indo pro campinho. E ela foi indo balançando e a bebezinha dormiu. E aí, o que ela fez? Ela encostou o carrinho assim e escorou o carrinho com uma pedra. E o campinho, você descia uma ladeirinha, uma coisa assim meio íngreme, e era lá embaixo o campinho. E ela foi lá brincar com as crianças, o carrinho lá quietinho, lá com a pedra escorada. No que ela olha para cima, de vez em quando ela olhava para cima, porque mesmo que sendo criança, né, ela olhava lá para ver como é que estava o carrinho. No que ela olha para cima, ela viu o carrinho começou a balançar. Então ela falou, nossa, o neném acordou, né? No que o carrinho começou a balançar, ela saiu do campinho correndo para ir pegar o bebê. Só que no que o bebê tá balançando, a pedra rolou e o carrinho começou a descer. E aí o pessoal da rua tudo gritando, e aí as vizinhas viram que as crianças estavam gritando, foram atrás, gritando, o carrinho bateu num tronco de árvore, o bebezinho pulou do carrinho. Mas o bebezinho teve só umas escoriações, foi nada assim muito grave. Só que ela com tudo já pegou o bebê e uma vizinha já tomou o bebê da mão dela, falou, o que aconteceu? E a madrasta veio gritando. Quando a madrasta veio gritando, a madrasta falou, o que você fez? O que você fez? E pegou a bebê e tal, deu um berro com ela. Eu não me lembro se a madrasta deu um tapa no bumbum dela ou não bateu. Eu acho que a madrasta não bateu, só pegou, deu aquele berro todo. Aí ficou aquela situação, subiram. Quando chegou a noite, tinha uma reunião na casa, uma reunião de igreja também, assim, de estudo, essas coisas. E o pai botou os 3 no quarto de castigo. Botou lá no quarto e falou, ó, depois que acabar a reunião, eu vou conversar com vocês 3. O pequenininho, ela e a irmã mais velha. E terminou a reunião, despediu o pessoal de casa, foi lá e falou, podem entrar no carro. E botou os 3 filhos no carro e saiu. Saiu com o carro, era tipo sítio, né? E saiu andar com o carro. Parou num lugar lá, tipo numa parte assim que tinha mata, essas coisas. Pegou uma vara e falou, agora vocês 3 vão apanhar. Para vocês nunca mais esquecerem do que vocês aprontaram hoje. Os 3 vão apanhar. E aí bateu de vara nos 3 e falou assim, agora, para vocês nunca mais esquecerem, vocês vão embora a pé. E entrou dentro do carro. Ligou o carro e foi. Essa moça fala que nem foi a dor das varadas o pior. O que mais chocou e deixou ela assim traumatizada foi aquela sensação de abandono. No meio da noite, dando a mão para os irmãos e andando, chorando e olhando e não tendo ninguém. E o pai andou só um pouquinho e depois voltou para pegá-los. Mas olha, gente, como que a gente tem uma cabeça, olha a cabeça desse pai, conhecedor da palavra. Gente,
E aí ela contando essa história para o pastor. E a doutora Ilma Cunha orando assim, enquanto ela estava contando, orando na mente. E ela falava para a doutora, eu só tinha 5 anos. Como é que eu ia ter noção? Eu só tinha 5 anos, por isso que eu não conseguia ter noção para segurar aquela neném, para segurar minha irmãzinha, e falava desse jeito, chorando. E a doutora pegou e repetiu a frase, para que ela se escutasse. Ela disse, fulana, exatamente, você só tinha 5 anos, você não conseguia segurar aquela bebê. Agora você tem tantos anos e você vai sim conseguir segurar a sua filha, o seu filho. Você vai conseguir. Você é uma mulher que está preparada para ter um bebê. E ela chorou muito. Então, a doutora falou assim que ela chegando na cidade dela, ela procurou o pastor, orou com o pastor orou com ela. Essa mulher foi até o pai, que já era idoso, conversou com o pai, lembrou o pai de toda a situação, pediu para o pai dela abençoar o ventre dela. O pai colocou a mão na barriga dela, abençoou, e pouquíssimo tempo depois ela engravidou naturalmente, sem precisar de nenhuma fertilização. Então, assim, vejam, algo dentro da pessoa bloqueava aquilo. Eu sei que a gente tem mania de separar muito, né, corpo, alma, espírito. A gente realmente tem coisa que é só, não, é falta de vitamina D. Não, isso daí você tá porque tá faltando uma vitamina, tá faltando isso, tá faltando aquilo outro. Começou a tomar o remédio, já ficou bacana. Mas tem coisa, gente, que não é falta de nada. Tem coisa que o organismo desandou exatamente por algo emocional. Outra coisa também, deixa eu ver aqui se tem mais algum exemplo antes de acabar. Bom, já falei de tudo isso aqui. Bom, agora, gente, eu quero falar para vocês, já que eu estava falando de família psicossomática, agora eu quero falar para vocês de algumas características que a gente pode identificar, né, hoje na nossa vida adulta, como que as dores se manifestam, seja no adulto, seja na criança, dependendo da disfunção da família. Né, dependendo do grau ali de falta de equilíbrio de algum dos cônjuges, ou do pai, ou da mãe, né, ou da família em si, do modo como elas lidam com as situações, como que ela acaba adoecendo quem está dentro de casa. O filho, a filha, né, e depois de adulto essas pessoas ficam adoecidas também. Então, assim, a primeira característica é uma família rígida e repressiva. Uma família muito rígida, que não sabe dar muito afeto, amor, uma família que tem pouca manifestação de afeto, o que acontece? Muitas vezes vai gerar filhos que o jeito deles comunicarem que eles precisam de mais afeto é adoecendo. Então, aquela família que exige muita perfeição, isso, aquilo, outro, tal, não, e não é muito afetiva no dia a dia, acaba que os filhos adoecem para pedir essa atenção, né? Elas, e quando adultos, elas também reiteram isso, né? A doutora tratou uma moça com uma moça que é casada com anorexia, e o marido pedindo ajuda para ela, e a doutora falou, não, eu vou te ajudar, vamos lá na clínica, nós vamos fazer um tratamento, nós vamos atrás disso, Deus vai te curar. Ela falou na cara da médica, falou, olha, obrigada, doutora, mas eu não quero ajuda. Daí a doutora achou estranho, falou, nossa, mas como você não quer ajuda? Sua família está praticamente desabando por conta dessa doença. Ela falou assim, eu não quero ajuda, porque o dia que eu sarar, ele vai embora de casa. Então, às vezes, a pessoa prefere ficar adoecido, porque aquela dor tem um ganho. Vocês estão entendendo? Como que é disfuncional, gente? Como é que é uma coisa assim surreal? Como é que o nosso cérebro acaba agindo? Então, aquela pessoa, ela prefere permanecer doente, porque se tirar aquela doença dela, ela perdeu aquilo tudo que ela queria, que era o afeto, a atenção. A dor interna dela de falta de atenção é tão maior do que a dor externa que ela prefere ficar com a dor externa.
né? Até ela estava explicando, pessoas que fazem automutilação, pessoas que se mutilam. Automutilação, gente, é um grau, é o grau máximo do máximo de dor emocional. A pessoa não está suportando aquela dor tão grande interna que ela precisa se cortar para ela sentir algo externo, para ver que ela ainda está viva, que ela consegue fugir pelo menos um pouquinho daquela dor interna. Eu conheço pessoas que se automutilaram, que no meio da angústia delas, da dor emocional delas, antes delas se automutilar, elas deitavam no chão chorando e faziam xixi na calça ali, elas não conseguiam ter nem controle disso. E aquilo era tão grande, aquilo estava sufocando a pessoa de um tanto que ela precisava se cortar para ela sentir algum estímulo externo. Né? Quem tem fibromialgia, por exemplo, né, dentro dessa área da psicologia, falam que a pessoa que tem fibromialgia, a fibromialgia nada mais é que a depressão do próprio corpo. Geralmente a pessoa tem um problema, geralmente, tá, gente? Um problema com o cônjuge, que ela não consegue expor, porque aquilo é uma coisa tão dolorida para ambos, que ela prefere manter aquilo e ela vai somatizando, até que o corpo inteiro dói e ela não sabe de onde está vindo aquela dor. Ela quer remédio para estancar aquela dor física. Mas, na verdade, aquilo é só resultado, é sintoma de algo que ela está engolindo e que o corpo está falando, olha, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Resolve isso. Já deu. Não dá. Eu não dou mais conta de sustentar isso. Uma família com proteção excessiva. Uma família que protege demais, super protege o filho, aquela criança, né, ela acaba virando o reizinho, e não só o reizinho, acaba sendo o doentinho da família ali, e acaba trazendo rebelião para os outros filhos. Então, esses outros filhos, por falta de afeto, por falta de atenção, acabam ficando revoltados. Existem famílias que são disfuncionais também, que a gente chama de família conflituosa. Essa família conflituosa é aquela família que tem os problemas, mas eles sempre se mantêm como se nada estivesse acontecendo. Abafam o caso, jogam a situação para baixo do tapete, né? E quando adultos, esses filhos começam a adoecer, simplesmente porque eles não sabem lidar com os problemas emocionais. Eles foram ensinados a fugir do problema, joga para baixo do tapete, finge que não existe, toca a vida, né? Então, esses filhos que nunca tiveram coragem, né, porque não foram ensinados, eles não têm coragem na vida adulta de enfrentar os próprios problemas, eles acabam engolindo tudo, né, deixando para trás os problemas sem resolver. Eles depois, esses problemas, tudo isso que ele engoliu, vai vir mais tarde, na fase adulta, como forma de dor, tá? Contatos sociais estreitos. Existem famílias que têm, é um sistema tão controlador em cima dos filhos, controlou tanto a vida dos filhos, que não permite que os filhos tenham muitos amigos, e aí, esse tipo de família acaba sendo um ambiente adoecedor. Então, aquela pessoa, aquele adulto, primeiro que ele não sabe se relacionar com a sociedade, as outras pessoas, ele sempre tem coisas rasas. E ele fica emergido num lugar extremamente adoecido. Então, assim, o problema de um é problema de todo mundo, o problema do outro também é problema de todo mundo, e todo mundo vai vivendo uma vida inteira de adoecimento, porque ninguém sabe individualizar os problemas, os conflitos de cada um, e ninguém assume a responsabilidade ali na hora de, não, esse problema é meu, eu vou resolver. Fica tranquilo. Ou então, isso aqui eu não preciso compartilhar, eu resolvo com meu marido. Não. Eles já viveram, é uma família que não abre para ninguém. Então, tudo que acontece ali, todo mundo sofre, e como tem várias pessoas que sofrem, então você passa uma vida inteira de sofrimento, porque você sempre está sofrendo por alguém, uma por irmão, por um pai, ou pela mãe, ou pela outra irmã, pelo cunhado, pelo sobrinho, entendeu? Incapacidade de lidar com a raiva. Gente, isso é muito interessante. A raiva, gente, é um sentimento natural do homem. Certo? O Senhor, ele fez a gente com as nossas emoções.
A Bíblia vai falar que tem tempo para todas as coisas, tem tempo de chorar, tem tempo de rir, tem tempo de abraçar, tem tempo de deixar de abraçar. Jesus, ele nunca escondeu a humanidade dele. Quando ele saiu do templo e viu o pessoal vendendo as coisas lá, ele ficou irado. Ele chutou as coisas, ele ficou com raiva. Ele chutou, falou, vocês estão fazendo da casa do meu pai uma casa de salteadores. Ele gritou. Quando Jesus viu Lázaro, ele discerniu que era um tempo de luto. Quem ele amava estava chorando. Ele chorou também, ele ia ressuscitar Lázaro, mas ele chorou. Quando Jesus estava indo para a cruz, estava no monte, né, no Gólgota, ele se angustiou. E ele chegou para os discípulos e falou, olha, minha alma está angustiada até a morte, vigiem e orem comigo. Gente, hoje eu estava pensando nisso, eu falei, gente, ele não sentiu sua angústia, ele estava ansioso também, porque ele foi, orou, voltou. Daqui a pouco ele subiu de novo para orar de novo, voltou. Daqui a pouco ele subiu de novo para orar de novo, voltou. Isso é uma característica de uma pessoa que está com ansiedade, que está angustiada e está ansioso, né? Então, assim, Jesus nunca escondeu, mesmo sendo Deus, ele nunca escondeu a humanidade dele. Eu não sei porque a gente, né? Eu não sei também dentro da igreja foi criado algo para a gente esconder o que a gente está sentindo. Não, isso daí não é de Deus. Não. Repreendi esse nome de Jesus. Você não está coberto pelo sangue. Senhor Jesus não fez isso. E a pessoa, quando a pessoa vai falar, cumprir o que Tiago fala, eu falo que, gente, olha, a pessoa pode falar que eu sou muito espiritual, que tudo para mim é isso, aquilo outro, mas eu já faço logo os links. A única pessoa na face da terra que vai se beneficiar em você engolir tudo aquilo, toda a sua dor, é Satanás e os demônios, porque eles se alimentam das feridas. Quanto mais medo, mais alimenta o espírito do medo. Quanto mais angústia, mais alimenta. Quanto mais ressentimento, mais alimenta. Então, assim, Deus, não. O Senhor, ele nos deu essas emoções para a gente sentir. Então, quando uma família não tem capacidade de lidar com a raiva, manda a pessoa engolir, fica quieta, né? Se alguém reage ou dá uma opinião contrária, o pai fala, cala a boca que aqui quem manda sou eu, e faz aquele filho engolir aquilo lá, ele está causando um dano terrível na vida dessa criança. Terrível. Ou então as crianças brigam, né? E o pai e a mãe já falam, pô, para de briga, os dois fazem as pazes agora aqui na minha frente, né? Não deixa a criança expor aquilo. E a criança vai sendo ensinada a engolir aquilo. Lógico, não estou falando que para você deixar tal coisa e depois deixar por conta. Não, você vai ensinar, mas você pode deixar aquela criança se expressar. Você pode deixar aquela criança chorar o tempo que ela quer chorar. Ela está precisando chorar, deixa ela chorar. Tem coisa, gente, chorar, lavar a alma. Agora, quem engole o choro, eu trato gente que engole o choro a vida toda, não consegue derramar uma lágrima mesmo numa situação extremamente difícil. Quando você vai analisar a história por trás dessa dureza que é da pessoa chorar, você vai ver pai, mãe, padrasto, madrasta mandando a pessoa engolir o choro. E engole o choro agora. Quando adulto não tem mais não tem facilidade de chorar. E, gente, a Bíblia fala que Deus olha Caim e Abel. Lembra lá? Um faz a oferta, Deus se agrada da oferta de Abel e Deus não se agrada da oferta de Caim. Caim fica irado. O que Deus fala para ele? Por que você está com essa cara de raiva, Caim? Se você não fizer certo, eu não vou aceitar. Deus mostra para ele que eu tô vendo que você tá com raiva. Põe para fora. Põe para fora. O que é que você... O que te deixou com raiva? Por que estás com essa cara de raiva? Né? Então, a gente precisa começar... Não estou falando para a gente sair, gente, vomitando para todo mundo. Claro que não é para todo mundo. Né? E claro que tem momentos que a gente tem que se calar, que a gente tem que ter domínio próprio, tem que se controlar. Mas eu estou dizendo assim, em casos de que aquilo não está digerindo, aquilo é uma dor dentro de você. Tudo aquilo que você olhar para dentro de você e você sentir um desconforto, você sentir que é incômodo, você não conseguir olhar para aquela situação com paz, você precisa de cura. Tá? É assim que você discerne. Ah, isso aqui, quando eu penso nessa situação com meu primo, ai, sei lá, se eu encontrar com ele, eu acho que eu vou... Não sei se eu vou ficar tão à vontade. Preciso de cura. Você precisa que Deus trate. Tudo aquilo que Deus trata não deixa dor, não deixa nada. Só deixa cicatriz. A cicatriz a gente passa a mão, a gente não sente nada.
A gente lembra, não é amnésia, a gente lembra, mas foi curado. Deus curou. Quando cura um machucado, quando o machucado não está inflamado, ele faz o processo correto da cicatrização, você passa, não dói mais. Pode até ficar uma marca grandona, mas não dói mais. Mas aquilo que fecha, põe a mão, tá quente, né? Começa a latejar de vez em quando. Aquilo tá curado, gente? Não tá. Pode até parecer que tá fechado para os outros, mas se encostar dói. Então, precisa de cura. Outra coisa, gente, por exemplo, tensões, inseguranças e ansiedade dentro da casa que não para. Então, assim, quando o casal não tem, às vezes, a sabedoria de brigar longe da criança, e vai criando aquele clima de tensão, a criança vai presenciando tudo, toda aquela briga, toda aquela discussão, aquela coisa. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma adolescente, a adolescente falou assim, olha, eu quero muito, o sonho da minha vida é ser mãe, mas eu não me vejo num casamento. É óbvio, se você for pegar o histórico dessa adolescente, você vai ver que o trauma de casamento para ela é dos pais. Ela tem um trauma de casamento pelos pais, entendeu? Então, assim, esse clima de tensão ou de ansiedade, você gera crianças ansiosas, você gera adultos mais lá na frente ansiosos, né? Ou família que nem eu falei para vocês, exigentes demais também, que coloca toda a expectativa na vida daquela criança, que pontua muito tudo que ela tem que, sabe? Aquela família que não abraça, que não acolhe quando erra, que não incentiva, que não elogia, quando não foi perfeito, porque ninguém é perfeito. Essa família também gera um grau de exigência na vida daquela criança, que aquela criança fica ansiosa se ela errar aquilo. Oh, meu Deus, eu tenho que acertar tudo. Porque se eu não acertar tudo, eu vou decepcionar eles. Então, assim, muitas, que nem a doutora Ilma Cunha fala, nossa, gente, eu já vou finalizar, é muita coisa, mas já vou finalizar. Igual a doutora Ilma Cunha fala, muitas famílias estão construindo pessoas bomba, que vão explodir na adolescência, que vão explodir na fase adulta. E aí podem explodir nas suas próprias famílias, adoecendo outros dentro de casa, né? Então, não vai dar para eu falar para vocês quais são os sinalizadores das famílias disfuncionais, mas eu vou pôr no grupo, tá bom? Em escrito. E aí vocês mesmo olham lá, analisam direitinho e depois oram a Deus para Deus mostrar para vocês. E, como eu disse para vocês, né? Agora, para finalizar, toda dor guardada faz um sintoma. Toda dor guardada faz um sintoma. E a Bíblia vai falar lá em Tiago, olha, confessai os vossos pecados. Eu já expliquei aqui para vocês isso. Quando você vai no original dessa palavra pecados, ele significa queda do cavalo, fraqueza, né? Todos os vossos pecados, as suas fraquezas, quando você caiu, quando você se frustrou, quando você se decepcionou lá, confessais uns aos outros. E então orai uns pelos outros, para seres curados e sarados. Que nós possamos hoje, né, olhar para nós e falarmos, Senhor, eu quero ser totalmente curado, para não apenas curar outros de fora, mas para curar também os da minha casa, né? Quando nós nos transformamos, quando nós somos curados por Deus, nós nos transformamos em agentes de cura para os nossos. E quando a gente cura os nossos, nós somos curados e levamos cura, nós com certeza vamos construir, inaugurar, né, uma descendência curada para a glória e honra do nome do Senhor. Vamos ler aqui, para finalizar, Isaías 61:4. Já que a gente leu Isaías, vamos ler Isaías 61:4 aqui. Isaías 61:4, amo essa palavra, irmãos, eu tomo posse dessa palavra toda vez. E eles, vou declarar aqui, vocês aqui na célula, reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Que nós possamos ser essa nova geração que reconstrói os escombros,
né? Que reconstrói as cidades destruídas, né? Os antigos, tudo aquilo que antigamente foi destruído pelos que vieram antes de nós, que nós possamos ser aqueles que reconstrói para trazer a cultura do reino para a terra, para a próxima geração ser estabelecida e viver aquilo que talvez nós não conseguimos viver na plenitude, mas o Senhor vai fazer os nossos filhos, os nossos descendentes viver. Amém?